Uma boa tarde a todos os que estão aqui presentes, a todos que estão nos ouvindo aí pelo canal. Nós vamos iniciar com esse curso, de extensão. Agora nós estamos com o Sistema Integrado de Extensão e Cultura da nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o PROEX. Então, os alunos que estão participando, eles têm validação de presença e de créditos para somarem junto ao curso, seja ele de Ciência e Tecnologia ou Engenharias. E a nossa primeira palestra diz respeito a uma estratégia analógica eficiente envolvendo ciência e fé para o ensino da corrosão eletroquímica do aço. Então, meu nome é Luciano Rodrigues, eu sou químico, sou professor aqui do ISET, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri. Nós escrevemos um pouco sobre fé e ciência no livro intitulado Minha Trajetória para o Céu. Esse livro está na Amazon, inclusive ele está gratuito para quem tem o Kindle Unlimited. E também tem o site do projeto, Minha Trajetória para o Céu. Você pode também acessar lá e ter mais informações. E a nossa discussão sempre vai basear aqui, ao longo desse curso, são 15 palestras, então são 15 horas no certificado, sobre a complementariedade da fé e da ciência. Na semana próxima, nós falaremos mais acerca desse assunto, se elas devem ser tratadas de maneira isolada, ou se elas podem ser fundidas, como no começo era fundido, ou se nenhuma dessas duas possibilidades é a mais adequada, e sim fazer um diálogo observando a complementariedade da fé e da ciência. Sempre gostamos de começar a falar sobre corpo, alma e espírito, porque os ateus, por exemplo, que nós respeitamos, nós não vamos enfocar em uma religião nesse curso, mas sim falar de ciência e falar de Bíblia. Então nós vamos sempre invocar a cultura judaico-cristã, tá? Mas as pessoas que não têm religião ou que creem em Deus de uma maneira diferente, algumas linhas, elas não acreditam que a pessoa tem uma parte imaterial dentro de si, que seria referente à alma e ao espírito. Elas entendem que a pessoa é só um corpo físico, então é o materialismo que impera, não é? E aí esse corpo teria células, órgãos, nervos, membros, músculos, ossos e cérebro. E pronto. Após a morte, cessou toda a consciência e finda aí. Agora, nós cristãos acreditamos pelo menos de duas maneiras, que a pessoa tem uma alma fundida com o espírito, então essa aí seria a teologia dicotômica, e a linha mais aceita, ou que mais predomina, é que existe divisão entre a alma e o espírito, então nós somos tricotômicos, que nós somos corpo, alma e espírito. E a alma seria onde está o nosso subconsciente. Nele estão as nossas atitudes, as crenças, as nossas emoções, os sentimentos, as memórias, as nossas escolhas, o poder de decisão, que a gente chama de livre-arbítrio, o raciocínio, não é a consciência, porque não é só o subconsciente, tem o consciente e alguns psicólogos admitem o inconsciente. Mas o espírito seria a nossa parte que conecta com Deus. Então, o espírito é aquele que tem um comando central sobre a alma e sobre o corpo, tá? O que nós vamos tratar hoje? Nós vamos tratar de uma avaliação do ensino e da aprendizagem da corrosão eletroquímica usando estratégias analógicas.
Então, veja bem, até eu alterei um pouco esse título, né? Porque esse título aqui é o título original que nós apresentamos no Encontro Nacional do Ensino de Química. Foi um evento que teve na Universidade Federal de Ouro Preto e nós percebemos, eu digo nós, pesquisadores cristãos, percebemos que existe uma certa resistência a falar sobre a Bíblia na academia de uma forma geral. E nós entendemos que isso não é saudável, porque a universidade é um lugar de pluralismo, não é? De diversidade, e a Bíblia ocupa um papel central na maioria das pessoas, por exemplo, do Brasil, né? Que é um estado laico, mas as estatísticas mostram que é majoritariamente cristão. Então, o que nós fizemos? Eu, a Fernanda, que trabalhava como técnica de laboratório na Uniub, que é uma universidade onde a gente ensinava engenharia em Uberlândia, universidade particular. O Deusmac, que é professor hoje da Federal, do Triângulo Mineiro, que trabalha na área de engenharia ambiental. O José Antônio, que estudou teologia no Gold State School of Theology, na Califórnia. E a professora Carla, que na época estava no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em Tumbiara, hoje ela está em Brasília, também no IF, que ela é dessa área do ensino de Química, né? E nós fomos motivados pela doutora Célia, que era a reitora na época da UFOP, que estava organizando esse evento, e ela disse assim, quando a gente entrou no site de chamada, estava assim, esse foi um momento marcante da palestra em que se discutiu o alcance e a responsabilidade que nós, professores, temos na vida de cada um dos nossos alunos. Então, um professor, né, embora isso esteja perdendo o valor e a essência, ele era considerado no passado como uma pessoa muito importante na sociedade. Então, ele sempre foi visto como um exemplo. De fato, todos os profissionais precisam de um professor e o respeito e a honra a esse ofício, a essa profissão, ela vem se degradando e degenerando com os tempos. Isso nós não vemos como uma ação louvável, muito pelo contrário, isso é um demérito, porque o professor é um educador. Então, o professor é aquele que é responsável por transmitir o conhecimento, não é? E o conhecimento é a base motora da educação e da sociedade. Então, quando ela disse isso, nós falamos, nós precisamos mandar esse trabalho para lá, porque nós temos responsabilidade na vida dos nossos alunos. Então, precisamos transmitir, além de conhecimento científico, conhecimento ético, conhecimento moral, valores que são importantes para a pessoa como indivíduo. De fato, eu vou contar aqui que nós não esperávamos que esse trabalho sequer fosse aprovado, uma vez que as portas já estavam muito fechadas nesse momento, em 2012, para tentar relacionar a ciência com fé. Mas, para nossa surpresa, esse trabalho foi aceito e foi realizado uma apresentação oral, tá? Deixa eu só certificar aqui, tá ligado? Para cortar o ambiente, o áudio externo. Oral. E aí nós fomos tratar da parte da corrosão, e não só a corrosão, mas qualquer assunto que a gente for tratar hoje, sempre a gente tem que abordar a parte de ciência, tecnológica, sociedade e ambiente. Não tem muito sentido ficar falando, nós temos várias maneiras de proteger os metais contra a corrosão. Se a gente não entender o macro disso, né? Porque essa é a parte tecnológica, e nós vamos falar de algumas coisas aqui durante essa apresentação. Mas tem a parte econômica, porque de fato 30 bilhões de dólares por ano são gastos para substituir, por exemplo, metais que corroem, né? Pontes, edifícios. E não são só os metais que corroem, o concreto corrói, polímeros corroem, mas a grande maioria desses materiais são de metal.
e são de ferro, que é a base para constituir a liga do aço. E o ferro é uma reserva esgotável, então ela é limitável, né? Ela é finita. Então isso preocupa, né, toda a sociedade. É um fenômeno espontâneo, então não tem como evitar, mas tem como desacelerar o processo, não é? Eu vou explicar isso melhor. Agora, como que está o nosso ensino? O nosso ensino não anda nada bem, falando a nível de Brasil, né? Nós estamos aí com testes muito aquém, até o quociente de inteligência do brasileiro diminuiu, hoje a média está 83, que é algo assim abaixo de 90, que seria o mínimo aceitável, né? A grande maioria da população tem um quociente de inteligência entre 90 e 110, a média é 100. Então, as pessoas não estão valorizando muito a educação, muito o conhecimento. Então, para ser sincero, eu acredito que nós caímos um nível já. No ensino fundamental, nós estamos ensinando coisas de ensino infantil, de educação básica. No ensino médio, nós estamos ensinando coisas de ensino fundamental. E na universidade, muitas vezes, nós estamos ensinando coisas que eram para ser ensinadas no ensino médio, não é? Então, às vezes, no mestrado, nós estamos ensinando coisas que eram para ser de graduação. E até no doutorado, nós estamos ensinando matérias que deviam ser de mestrado. Então, acho que o nível caiu um grau. E eletroquímica é uma das áreas mais complicadas da química. Então, como que a gente poderia melhorar ou promover uma estratégia para ensinar eletroquímica, por exemplo, na graduação, que era o caso aqui? As estratégias no ensino de ciências, elas têm que romper algumas barreiras. Por exemplo, eliminar obstáculo psicológico, psicopedagógico, didático e epistemológico. A questão do ensino e aprendizagem, na grande maioria das vezes, está relacionado com a linguagem. Então, na academia, nós encontramos, às vezes, alguns professores que têm um conhecimento muito elevado, que são eruditos, que são especialistas em uma área, né, que são até renomados, mas têm muita dificuldade de passar o conhecimento. Por quê? Porque não tem uma linguagem adequada, né? Então, ensinar não é fácil. A linguagem ocupa um papel central para saber se a informação foi corretamente transmitida e adquirida. Nós estamos aí no momento em que os jovens e os adolescentes estão muito na internet, a internet não tem controle, não é? Então, muitos youtubers, muitos influencers falam, por exemplo, de ciência de maneira superficial, e às vezes a gente depara em casa, né? Eu, por exemplo, que tenho filhos, com algumas coisas que têm assim, erros conceituais gritantes, mas para eles é uma verdade porque eles viram o influencer falando. Então, é perigoso porque a informação tem que ser corretamente transmitida e adquirida pelo aluno. Então, a pessoa tem que ser capacitada para falar sobre o assunto. E a melhor forma, segundo os educadores, que tem uma área, né, de educação pedagógica, as metáforas e as analogias são sempre muito bem aceitas. A gente consegue aprender muito bem com metáforas e analogias. Mas qual seria a diferença entre metáfora e entre analogia? Por exemplo, todas duas são comparação entre dois domínios, mas a metáfora, um domínio pode ser fictício, pode ser uma ilustração, ele não é verídico. Agora, aqui na analogia, aqui pelo menos um domínio não é verdadeiro. Agora, aqui na analogia, os dois domínios têm que ser verdadeiros. Então, essa talvez seria a maior diferença. A cognição humana possui mecanismo de fazer analogia desde o nascimento. Então, nós, seres humanos, conseguimos fazer analogias. Nesse caso aqui, o que vocês conseguem perceber de semelhança nessa imagem? Diga lá, professor Ricardo.
Diga, Eliel. Alguma semelhança? Ambos são pequenos, ambos são sentados. Nada mais? Ambos são gordinhos. Ó, toma cuidado com a gordofobia, hein? Eu, por exemplo, eu diria assim, tecnicamente eles têm um excesso de tecido adiposo, né? Mas essas são as semelhanças e elas param por aí. Por quê? Porque nós, seres humanos, conseguimos fazer analogia e os animais não. Inclusive, invocando a Bíblia, nós temos corpo, alma e espírito, se acreditamos na tricotomia. Porém, os animais eles têm um corpo e têm uma alma, porque a Bíblia chama eles de almas viventes, mas eles não têm espírito. Então dá para entender que essa analogia ela está além da alma. Quem consegue comandar isso e entender isso é os seres que têm espírito. Então, no caso, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, ser humano. Mas os animais não. Então existe uma diferença muito gritante sobre isso aqui. E os naturalistas chamam os seres humanos de animais racionais. Porém, as pessoas espirituais não concordam com essa afirmação. Elas dizem que são a imagem e a semelhança de Deus, porque o termo animal é pejorativo. Embora um ser humano que esteja com o espírito corrompido, o caráter corrompido, muitas vezes nós temos um animal que só tem alma superando ele em algumas ações que nós consideramos inadequadas, certo? Mas o animal não consegue fazer analogia. Agora, o trabalho que eu vou mostrar para vocês, que é fazer uma analogia entre a corrosão do aço e o plano de salvação segundo a Bíblia, será que ele seria uma metáfora ou uma analogia? Porque, para mim caracterizá-lo como metáfora, ele deveria ser de um domínio inverídico. Então, assim, a ciência é verdadeira? A Bíblia é verdadeira? Se a ciência é verdadeira e a Bíblia for verdadeira, nós temos então uma analogia e não uma metáfora. Agora, se ou a ciência ou a Bíblia não forem verdadeiras, nós precisamos caracterizar esse trabalho como uma metáfora. E aí eu não estou usando o químico, estou usando o físico, né? Esse aqui é Newton, ele escreveu um livro chamado Principia, que é uma das obras mais importantes de ciência. E interessante que essa frase é dele, ele disse assim: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter origem segundo um plano de um ser que tudo sabe. Um plano de um ser que tudo sabe é um ser onisciente, certo? E que tudo pode. Então, também é um ser onipotente. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Então, esse gênio, né? Dentre grandes contribuições, a mecânica clássica, a lei da gravitação universal, né? Então, ele assumiu, depois de estudar muito e propor leis que mudaram a nossa maneira de entender a Terra, a vida e o universo, ele diz que Deus é quem criou todas essas coisas, que é impossível. De fato, essa declaração dele é que a harmonia que existe só pode ter sido criada por um ser que tudo sabe e que tudo pode. Na cadeira aí da fama da física, depois vem o Einstein. E o Einstein é um judeu e ele cresceu na Alemanha, é uma pessoa de saber notório. E com uma biografia um pouco controversa, porque parece que ele começou muito próximo de Deus, aí parece que ele tem já algumas cartas que
em um determinado momento da vida dele, a fé dele deu uma balançada, mas muita polêmica, muitas inverdades, e de fato, de verdade, o que eu consegui descobrir foi que ele deu uma Bíblia para um casal de amigos, e ele e a esposa escreveram que, naquela dedicatória, leiam a Bíblia diariamente, porque é um livro de sabedoria e consolo. E ele assinou, Albert Einstein. Essa Bíblia foi leiloada em 2013 por 150 mil dólares. Então, né, dentro a equação, uma das mais famosas, né, equivalência massa-energia, e quantas coisas, efeito fotoelétrico, deu um salto na ciência muito grande. E depois veio Hawking, que já não está entre nós, né, como os outros também não, dizendo que não era necessário invocar Deus para acender o detonador e colocar o universo em movimento. Hawking nunca escondeu que ele era ateu. Ele publicou algumas teorias. Ele não tem leis como os anteriores, né? Mas ele tem muitas teorias, e depois aí ele acabava descobrindo alguma outra coisa, a teoria caía, mas ele é um gênio. E depois ele acabou discutindo um pouco com os cientistas, ele começou a fazer publicações na área filosófica, o pessoal da filosofia também não aceitou ele muito bem, mas ele não conseguiu assim leis, porque leis elas são pela metodologia científica, certo? Lei da gravitação universal, ela vale em qualquer lugar. As descobertas de Einstein também foram todas por método científico, e Hawking não conseguiu leis científicas, não. Agora, uma coisa interessante é o Dr. Robert Newman e o Peter Stone, que é um mestre em probabilidade e estatística. Eles publicaram um livro onde eles calcularam a probabilidade da Bíblia estar errada. Porque assim, as leis científicas na ciência, elas são uma verdade absoluta. É lei. Lei. Agora, muitas dessas leis, elas estão descrevendo comportamentos da natureza. E a teologia, ela é muito incisiva em dizer que Deus escreveu 2 livros, pelo menos, o livro das suas palavras, que é a Bíblia, mas ele também escreveu o livro da natureza, para que o homem o conheça também através da natureza. Então nós temos as ciências naturais, onde esses, tanto Newton quanto Einstein, quanto Hawking, atuaram. Então, inclusive, descobriram os comportamentos em forma de lei. Agora, e a lei das palavras de Deus? Será que ela é verdade? Porque a gente não tem como falar contra leis científicas, mas e a lei das suas palavras? Então, eles pegaram a Bíblia e começaram a pegar as promessas, porque a Bíblia é um livro de promessas, não é? Tem algumas Bíblias que têm as promessas destacadas em negrito ou em cor diferente. Mais de 3.000 promessas na Bíblia, tá? Promessas para o povo de Israel, promessas para os cristãos, promessas individuais, promessas coletivas para as nações, promessas sobre o Salvador, promessas sobre Jesus. E eles pegaram e calcularam qual que é a chance disso aí acontecer aleatoriamente no futuro. Então, tem muitas pessoas que fazem profecias que não cumprem, nunca cumprirão, mas a Bíblia sendo um livro de promessas, como isso se cumpriria? Isso se cumpriu, não é? Por exemplo, quando você lê o livro de Isaías, no capítulo 53, o profeta, se você lê o livro de Isaías para um judeu, porque judeu tem um judeu messiânico que acredita que Jesus é o Salvador, mas a maioria dos judeus ortodoxos, eles não acreditam no Salvador, eles ainda estão esperando o Salvador. Agora, quando você lê um verso sem falar onde que está na Bíblia, de Isaías 53 para o judeu, ele vai falar assim, isso é cristianismo.
Assim, isso está falando de Jesus, o Salvador dos cristãos. Aí você diz para ele, não, isso aqui está no Velho Testamento. Aí ele assusta, ele fala, como no Velho Testamento? Disse, não, está, foi escrito 700 anos antes de Cristo. Está no livro de Isaías. Eles não podem, não pode. Por quê? Porque Isaías profetizou muito sobre a vinda de Jesus 700 anos antes de Jesus vir. Então eles começaram a fazer essas contas. A Bíblia, a chance, isso você pode ler o livro, tá? A chance da Bíblia estar errada, na conclusão do livro tem o resultado do cálculo. É 10 elevado a menos 157. Então é 0,157 zeros. Então a chance da Bíblia estar errada por esse de profecia, de cumprimento, é zero. Então o nosso trabalho é uma analogia, porque tanto a ciência com as suas leis, assim como a Bíblia, são verdades. Então nós podemos fazer uma comparação. Agora, é claro que eu gostaria de dar destaque para físico, né? Já que eu estou falando mais de físico aqui, desse Daniel Alfa, que é um físico de materiais, melhor dizendo, é um físico e um engenheiro de materiais, que conseguiu desenvolver um lubrificante. Vocês que estão mais jovens, assim, vocês não lembram, mas tínhamos ônibus espaciais que, ao reentrar na atmosfera, explodiam, porque o grão do combustível não era estável. Muitos aviões não conseguiam descer o trem de pouso. Então, por exemplo, no aeroporto que eu desci uma vez, que eu fiquei com muito medo, no Rio de Janeiro, que passa pertinho da ponte Rio-Niterói, que tem pouca pista, eu lembro que depois que eu cheguei de lá, desceu um avião que ele não conseguiu descer o trem de pouso, então ele desceu de barriga. E o oceano estava do outro lado. Então, assim, por que travava? Morreram 6 astronautas num ônibus espacial. Ele estudou dentro da NASA, e ele é um físico cristão, e é muito interessante depois vocês olharem lá, dá um Google lá, né, Daniel Alfa, e ver como ele conta ciência que Deus deu para ele, mas também ele conta sobre a fé dele e a ação de Deus para resolver esse problema. Diante de, se eu não estou me enganado, 180 pesquisadores no mundo inteiro tentando resolver o problema, e Deus deu para ele a solução. É impressionante. Porque eu entendo que a ciência ela precisa contribuir com a sociedade. Caso contrário, ela não vai ter muito sentido, né? Então vamos lá. O que o educador faz, usando a analogia? Ele quer introduzir um conhecimento novo a partir de um referencial. Então ele quer introduzir uma nova informação, fazendo uma comparação com algo que seja comum à vida cotidiana do aluno, para que ele associe, e a gente aprende muito bem com a associação analógica. Então nós temos uma estrutura cognitiva preparada para isso. Então, o que é o trabalho? Ensinar eletroquímica, para que o aluno fique feliz e não triste, através da Bíblia. Por que a Bíblia? O Brasil é um país de 88% a 92% cristão. Então, basicamente, toda casa tem uma Bíblia, e os pais ensinam a Bíblia para os seus filhos, né? As duas maiores religiões cristãs são a religião católica e a religião evangélica. Aqui na linha verde é evangélica, aqui na linha azul é católica. A previsão da Fundação Getúlio Vargas é que em 2033 o número de católicos e evangélicos no Brasil seja o mesmo, e aqui ainda tem outras religiões cristãs que também usam a Bíblia. Então, esse domínio referencial, esse conhecimento referencial é a palavra de Deus. E o novo conhecimento que eu queria introduzir para os meus alunos é a corrosão eletroquímica do aço. Agora, e a Bíblia? Porque todo educador tem um livro, não é? Um livro de referência, enfim. A Bíblia é um livro que foi escrito por entre 40 e 50 autores, de 1600 a.C. a 100 depois de Cristo, então ela compreendeu 1700 anos. Esses autores eram homens diferentes, com diferentes capacidades intelectuais, alguns com muito conhecimento, outros com nem tanto conhecimento intelectual.
alguns eruditos, homens que estavam geograficamente em lugares distintos, mas quando se juntou os manuscritos, que a Bíblia, por exemplo, o evangélica, ela tem 39 livros do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento, começo, meio e fim, e muitas referências cruzadas. Então, o que o cânon induz na nossa mente? É um livro sagrado, porque nenhum homem poderia se conectar com outro homem a não ser que estivesse sendo inspirado por um ser divino, e esse ser divino é Deus. Então a própria Escritura Sagrada diz que toda ela foi divinamente inspirada. Então, se vendeu muito, vendeu muito. Não é um dado recente, mas 6 bilhões de cópias. Talvez bem mais que isso hoje. Num livro que tem 8 bilhões num mundo que tem hoje atualmente 8 bilhões de pessoas. Então, assim, talvez tenha 7 bilhões, depois eu posso pegar o dado mais atual, mas quase toda casa tem uma Bíblia. Essa que é a realidade. Né? O segundo livro mais vendido é O Peregrino, foi vendido 900 milhões de cópias, de John Bunyan. É interessante entender como esse homem foi parar na cadeia por ministrar o Evangelho na Europa, principalmente, tá? E ele faz metáforas, ele não faz analogias, porque ele usa um imaginário, um teatral, para mostrar o caminho que a alma percorre desde a perdição até a salvação. É interessantíssimo. Tem filmes também retratando esse livro, tem versão para criança, tem versão para adulto. É um filme complexo, eu vi 4 vezes a versão para adulto e na última vez eu consegui enxergar coisas que eu não tinha visto nas versões anteriores. Tá? Mas o best-seller aí é realmente a Bíblia. Ela é suficiente. Então, o significado da cruz para os alunos, ele é importante. Para o ser humano, no que tange a valor, é importante. E nós vamos entender que essa cruz, aonde foi pregado Jesus, é uma cruz substitutiva. Jesus teve uma morte substitutiva. Porque o salário das pessoas que vivem em pecado e permanecem nele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, nessa cruz encontra-se salvação. Mas o que isso tem a ver com a corrosão eletroquímica do aço, né? Vamos lá. A matéria, fenômenos físicos e químicos e suas aplicações, era para o básico da engenharia. Era essa prática número 3, corrosão eletroquímica do aço. Eu fiz 2 aulas pelo ensino convencional e fiz essa aula 3 usando essa estratégia analógica e depois eu comparei as notas dos alunos para ver qual que dava mais rendimento. Então, usamos o plano de aula, fizemos anotações, desenvolvemos os experimentos relacionados à corrosão e à proteção dos metais. E a professora Carla Amâncio, ao ler o texto, né, ela falou, tem categorias de analogia. Primeiro, a relação do processo de corrosão com o pecado do homem. Tem também a relação do ânodo de sacrifício com a morte de Jesus. E tem a relação do maior potencial de oxidação, no caso do zinco, com o Filho de Deus. Então, é um trabalho analógico. E aí, nós vamos, então, comparar o ensino convencional, que é aquele onde o professor fala, que eles chamam de ensino tipo depósito. O professor fala, transmite o conhecimento, o aluno deposita esse conhecimento e depois faz uma avaliação. É um ensino tradicional. Com esse ensino, por analogia com a Bíblia. Tá? Como que seria isso? Então vamos lá, os resultados dos experimentos. Precisamos imitar o local mais corrosivo da Terra.
Alguém sabe qual é o lugar mais corrosivo da Terra? Aonde a corrosão é exacerbada? Vou dar uma dica, hein? A gente preparou água, 5% de cloreto de sódio e colocou um agar para endurecer e virar um gel e colocamos 2 indicadores, a fenolftaleína e o azul de Turnbull. Essa água com 5% de cloreto de sódio imita que ambiente? Aonde que nós temos alta concentração salina na água? No mar. O mar é o ambiente mais corrosivo. Lá nós temos corrosão eletroquímica, eletrolítica, certo? O mar é um grande eletrólito. Então nós imitamos o mar. O aço nós utilizamos de pregos. E nós utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregos. E a reação de oxidação é quando o ferro de carga 0 vai virar o ferro de carga 2 e perde 2 mols de elétrons. E se oxidou, esse ferro vai complexar com esse indicador e vai ficar azul, de acordo com aquela equação com ferricianeto de potássio. Então, onde tem mancha azul nessa figura, teve oxidação. Só que o processo de oxidação não é isolado da redução. Então, a redução é o ganho de elétrons. Se a oxidação é a perda de elétrons, a redução é o ganho de elétrons. E quando o oxigênio, na presença de água, ganha esses elétrons, ele promove a formação de hidroxila. E a hidroxila, na presença de fenolftaleína, fica rósea. Então, onde tem cor rosa é onde teve redução do oxigênio na presença de água. E os azuis são corrosão. E aí, se eu te perguntasse assim, de todos os pregos aí, aonde não teve reação de oxidação, aonde não teve corrosão, o que você me diria? Em qual prego que não teve corrosão? Porque aqui deu mancha azul, aqui deu, todos deram, menos o 6. Então o prego 6 ele não corrói. Agora nós vamos entender o que a gente fez em cada um deles. No prego 1 nós fizemos um tratamento, melhor dizendo, é um prego igual de fábrica. O prego de fábrica ele já vem com a proteção? Ele vem com uma camadinha de zinco. E nós depois, no prego 2, submetemos a um processo de tratamento térmico, apenas no final. Não na cabeça, só na ponta. O prego 3, ele foi entortado com alicate. Quando você entorta o prego, aquela camadinha de zinco, ela cria microfissuras e ele acaba corroendo rápido. Mas o prego 4, 5 e 6, nós colocamos um metal enrolado no prego. No prego 4, colocou cobre. No prego 5, enrolou estanho. E no prego 6, enrolou uma fita de zinco. E o prego 4 e 5 corroeram, mas o prego 6 não corroeu. Então nós estamos tratando de corrosão eletroquímica do aço. E vamos entender isso. Prego 1. O prego 1 é uma analogia a quê? É uma analogia à nossa vida. Nós somos o prego. Não é que nós somos o prego, né? Isso aí, não é, lá vai o prego. Não é isso. Mas aqui eu quero brincar com vocês nesse entendimento que a nossa vida é equivalente ao prego 1, ou seja, quando nós nascemos criança, como aquele bebê que a gente acabou de mostrar, ele tem uma proteção contra o pecado. E, para falar de nascimento, ou melhor, antes do nascimento, existem várias
teorias para a origem da vida, mas as duas que sobressaem é a teoria da evolução e a teoria da criação. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem como a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Agora, isso é Bíblia, isso é ciência, nature. A Rebeca, em 87, depois teve uma republicação em 99, ela provou com o genoma que todos nós viemos de um ancestral comum que viveu no Nordeste da África. Porque também os continentes não deveriam ser separados. A teoria da Pangeia é mais aceita, tanto é que até um quebra-cabeça ele se encaixa. Então, entre os rios Tigre e Eufrates, lá no Nordeste da África original, ou a Ásia, aonde está aquela região ali compreendida no Oriente Médio, aquilo é a região geográfica do que a Bíblia chama de Jardim do Éden. Então, esses artigos publicados na Nature estão correlacionados com a afirmação de que Deus criou um homem e depois uma mulher. Inclusive tem as rotas de migração partindo todos desse ancestral comum. Então, só que ocorreu o quê? Uma queda. A Bíblia diz em Gênesis que o homem desobedeceu uma ordem de Deus e ele caiu espiritualmente e que isso teve consequências do pecado. Então a mulher começou a ter dores de parto, o homem teve que trabalhar para comprar o seu alimento, a terra produzia abrolhos, ele sofria para cultivar. Só que inicialmente ele tinha sido criado para ser eterno. E agora não tem mais. Começa a ocorrer uma corrosão do caráter humano, mas uma corrosão em qual idade? Porque o prego, que na verdade vem com uma proteção de fábrica, o bebê, o ser humano, também vem com uma proteção de fábrica. A criança resiste até quando? Inocente, sem pecado, com pureza. A Bíblia chama de idade da razão, até 12 anos, aproximadamente, talvez um pouco mais, um pouco menos, nós somos imunes, mas depois aquela camadinha de zinco sai. E aí, sai como? Sai por um processo espontâneo. Ninguém consegue se livrar disso. ΔG aqui é a energia de Gibbs. Nós podemos ver a espontaneidade de reação em físico-química de duas maneiras. Através da entropia, que é o grau de desordem, e através da entalpia, que são as trocas de calor. Mas foi Gibbs que relacionou as variações de entropia com as variações de energia, de entalpia, numa dada temperatura, e quando ele calculou e disse que é menor que zero, é porque o processo é espontâneo. Então, o processo de corrosão eletroquímica do aço é um processo espontâneo. Então, toda criança, quando vai se tornando adolescente, ela entra nesse processo. Perde aquela camadinha de zinco. Mas enquanto ela está lá, nessa idade, Jesus disse: deixar vir a mim os meninos e não estorveis, porque dos tais é o reino dos céus. Então, os discípulos estavam querendo travar as crianças, que provavelmente estavam fazendo alguma bagunça, imagino eu ali, enquanto Jesus queria ensinar. E os discípulos travando, e Jesus não exortou os discípulos, não exortou as crianças, para de fazer bagunça. Ele exortou, foi os discípulos, e falou: se vocês quiserem entrar no céu, tornem-se como crianças. Agora, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Esse pecado que aconteceu com Adão e a esposa Eva, que é o casal inicial, ele passou para todos. Todos os homens nascidos e mulheres nascidos de embriologia carregam isso. Tanto para quem dá aula no 6º e no 7º ano, vai perceber que lá é que a situação fica terrível. Os meninos mais novinhos são mais fáceis de ser controláveis, são mais dóceis, são mais educados.
mas o adolescente, o pré-adolescente, a sala explode no 6º e 7º ano. Tanto é que o Estatuto da Criança e Adolescente toma até 12 anos como criança. A partir daí é adolescente. Também isso foi tirado da Bíblia. Não só isso, mas grande parte do Código Civil, do Código Penal, são das leis de Moisés. Muita ciência foi tirada da Bíblia. A Bíblia contém história, a Bíblia contém arqueologia, a Bíblia contém muitas maravilhas. Amém? Agora, beleza. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou para todos os homens, e todos pecaram. Romanos 5,12. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos é a carta que fala mais da doutrina da salvação. Então, a corrosão, na verdade, é uma deterioração do nosso caráter. E isso, a princípio, é inevitável. Então, a moralidade, as boas obras, as pessoas tentam fugir como da corrosão do caráter? Fazendo boas obras, apegando à moralidade, filosofia, psicologia, até ciência. Mas tudo isso acaba sendo uma tentativa frustrada de interromper um processo espontâneo que acontece no nosso íntimo. Energia de Gibbs menor que zero. Aí eu procurei algo muito valioso no mundo material para comparar com o ser humano. E achei esse iate de luxo. Muitos bilhões de dólares. Isso equipara a nossa vida, mas a nossa vida tem que andar aonde? No oceano. E o oceano é o quê? Corrosivo. A Bíblia diz que todo mundo jaz no maligno. 1 João 5,19, parte B. Então o mundo, esse oceano, ele parte no maligno. Ele tem parte no maligno. Porque de fato, quando o homem desobedeceu a Deus, passou a valer no mundo o império da morte. Então o Satanás, que a Bíblia chama de dragão, em alguns locais chama de serpente, no livro de Jó chama de Leviatã, que é um dragão que é em forma de serpente, né? Então ele cuspia fogo, ele está no fundo do oceano. Então o que é o fundo do oceano? Ou o que vai acontecer com a vida ou com aquele prego? Ele vai corroer até se deteriorar por completo, até todo ferro virar óxido de ferro 3, uma poeirinha corrosiva, a manchinha marrom lá, aquela manchinha característica da corrosão. Isso não vai terminar até acabar. Bom, e se isso acontece no casco de um iate, ele vai naufragar. E se ele vai naufragar, ele vai parar no fundo do oceano. E o fundo do oceano a gente chama de abismo. E Jó diz que o Leviatã está no abismo. E tem um abismo de Challenger, por exemplo, que tem 11 mil metros de profundidade. Então parece que o fundo do mar é um lugar estéril. Por quê? Porque não tem vida praticamente, não tem presença de luz, certo? É escuro. É muito frio, gelado, está sob altas pressões. Isso parece ter a ver com o que a Bíblia chama de inferno. Agora, o que vira o ser humano nessa situação, trazendo do mundo físico para o mundo espiritual? Timóteo, melhor dizendo, Paulo disse a Timóteo que os homens se tornam semelhantes ao próprio Satanás. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Isso aqui é um processo espontâneo do ser humano. Você fica cruel, você fica sem amor para com os bons, a bondade que você queria fazer você não faz, o mal que você não queria fazer você acaba fazendo, porque é uma coisa espontânea. Traidor, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Então, qual a chance para isso não parar no fundo do oceano? Já que é um processo espontâneo. A pilha, não é? O processo de corrosão eletroquímica do aço é semelhante ao ânodo da pilha. A pilha para de fornecer energia quando o ânodo é completamente corroído.
Qual a nossa chance? O que fez o Senhor por nós? Tá aí, ó. Agora nós vamos compreender. O prego 4, cobre no ferro. O prego 5, estanho encostado no ferro. E o prego 6, zinco encostado no ferro. Se o pecado entrou no mundo por um homem e foi Adão, a proteção também deveria por um homem. Então, o Senhor Deus não vê outra possibilidade a não ser enviar o seu único filho para sacrifício. O que Jesus faz? Isaías 6,8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, numa hermenêutica profunda, é Jesus dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Jesus vem ao mundo para se sacrificar naquela cruz no lugar do homem. E o que está acontecendo lá é exatamente isso. Então, de fato, o cobre e o estanho são os falsos deuses que nós criamos para tentar resolver o problema do nosso pecado, e eles são insuficientes, não é? Agora, por que eles são insuficientes? E por que só o zinco é suficiente? Porque ele tem o maior potencial de oxidação. 0,76 volts. Menos 0,34 e mais 0,14 são insuficientes. Então, o cobre e o estanho são insuficientes. Mais 0,44 pode ser protegido por mais 0,76. Então, qual que é a conclusão disso? Esse sacrifício só teria valor para alguém que tem um maior potencial de oxidação. E os sacrifícios, de acordo com a Bíblia, só seria suficiente se fosse feito por um ser imaculado. Mas todos os homens têm pecado. Mas Jesus, a Bíblia diz que não tem pecado. Então, nesse caso, o sacrifício é válido. E o versículo que indica isso é porque Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já partindo para a conclusão, só tem um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, na forma de homem. Então, além disso, veja bem aí que formou um precipitado branco, porque se o ferro ou o ser humano não se degrada, o zinco, que faz o papel analógico de Jesus, se sacrifica no nosso lugar e vira zinco 2+, com a hidroxila ele vira hidróxido de zinco, que é um precipitado branco. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz tem poder para nos livrar de qualquer maldade. E a Bíblia é bem taxativa que quando nós confessamos Ele como o único e suficiente Salvador, nós passamos a ter as nossas roupas espirituais limpas e alvas mais do que a neve. Então, o que ocorre é isso. Se nós aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós vamos andar na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Todas as transgressões podem ser apagadas por Jesus. E é válido que somente esse amor de entrega, tem propriedade para nos retirar da treva da corrosão e nos transportar para a luz da perfeição. Terminei assim a aula, comparei os resultados, ensino tradicional 22.4, 26.7, 36.6, coeficiente de variação, mas no desempenho médio, a aula por analogia superou a aula do ensino tradicional. Então foi mais efetivo ensinar desse jeito. Agora, não podemos ter preconceitos, falar de política, falar de religião, criatividade de cada educador, associação é sempre interessante. Tanto é que Jesus ensinou por parábolas, e parábolas são analogias. Jesus pegava o conhecimento que aquele pessoal tinha na época, introduzia o mundo espiritual que ele queria falar e fazia uma comparação. A Bíblia tem mais de 2000 anos e até hoje ela é o livro mais vendido no mundo. Então ensinar por analogia é muito importante. E a escola não é uma instituição só burocrática, também é de modificação intelectual e
pessoal. E diz Paulo Freire que a educação é um ato de amor, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir essa discussão criadora sob a pena de, se não acontecer esse debate, a educação é apenas uma farsa. Tá? Então, fiz 2 graduações, sou bacharel em Química, sou licenciado em Química, fiz mestrado em nanotecnologia. O meu doutorado foi premiado, eu já ganhei alguns prêmios científicos, no caso aqui essa tese foi premiada pelo SUS. Eu fiz um pós-doutorado em nanobiotecnologia. Em 2017 eu representei a UFVJM num congresso de Química e Ciências dos Materiais em Roma. Eu realmente fui aprovado em 2 concursos, amo ciência, mas também é só isso que é importante? Claro que não, né? A nossa parte de fé, ela deve ser sempre levada em consideração, porque ela completa, a fé e a ciência são complementares, nós conseguimos entender relações entre elas. Minha igreja em Uberlândia, Batista do Evangelho Pleno, aqui a Assembleia de Deus, bairro Barbosa, meu amigo pastor Isaac, pastor Jonas, pastor presidente da sede, muitas pessoas, né? Uma igreja que eu frequentei muito, a primeira igreja batista em Itumbiara, aqui é a primeira igreja, ou melhor dizendo, a Igreja Presbiteriana de Janaúba, pastor Vandim, onde eu publiquei o livro, e gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui presentes e também estão nos ouvindo pelo canal. Então é possível ter ciência e ter fé, elas não são excludentes. E também precisamos romper a barreira da ignorância, porque tem pessoas que estão dentro das igrejas dizendo assim, não quero que meu filho estude ciência porque eu tenho medo dele perder a fé. Mas o contrário também não pode existir. Eu tenho muita ciência, eu não posso desprezar a fé, porque isso pode me fazer perder o sentido, perder a identidade e me causar muitos problemas, inclusive problemas psicológicos. Então, fé e ciência são complementares. Meu e-mail, obrigado, entre em contato, assista, comente o vídeo, inscreva-se no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus.